Começamos com Samuel Venancio. Vamos lá, Manuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, confirmando 6h40, o estádio que você falou, estádio Melão. E o Cruzeiro esteve hoje pela manhã, aliás, no horário do jogo, 11 horas. O último treino foi já em Varginha, o Cruzeiro que viajou ontem e fez este trabalho no estádio com o técnico Felipe Conceição, definindo a equipe que joga diante do Boa Esporte. Claro que ele só vai confirmar uma hora antes da bola rolar no vestiário do Melão, mas o Felipe Conceição ele vai mudar de novo o Cruzeiro para este 8º duelo dele comandando a equipe celeste. Até aqui 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 5 gols marcados e 4 gols sofridos. Os 5 gols do Cruzeiro, um de cada, um do Felipe Augusto, um do Manuel, um do Marcelo Moreno, um do Marcinho e um do Cáceres. Rafael Sobis, que deve ser mantido como titular, está em busca do primeiro gol dele nesta temporada de 2021, para quem sabe mudar também a fase do Cruzeiro, o time precisando voltar a vencer depois de perder pro América no clássico e empatar com o Tombense na quinta-feira no Mineirão. E o Cruzeiro sabe, precisa desses 3 pontos se quiser ainda buscar uma vaga na semifinal, para não ficar pelo 2º ano consecutivo fora dos 4 primeiros deste G4 do campeonato estadual. Então, muito importante este duelo contra o Boa Esporte. Eu falei sobre a preparação que foi encerrada e o time, como eu falei aqui das mudanças, o Felipe Conceição está sendo obrigado a fazer. O Matheus Pereira está de volta e virou titular na lateral esquerda na vaga do Alan Ruschel. E a outra, pelo que eu apurei, vai ser só uma e por opção dele, do Felipe. O Ayrton na vaga do Felipe Augusto. O Ayrton entrou muito bem contra o Tombense, pelo menos, criando boas oportunidades no segundo tempo e deve receber então essa chance como titular. Ayrton e Bruno José foram titulares nas pontas do Cruzeiro somente em uma partida nesta temporada de 2021, foi aquele começo do jogo contra o São Raimundo pela primeira fase da Copa do Brasil no Estádio Canarinho em Boa Vista, Roraima. Se isso acontecer, o Cruzeiro, para encarar o Boa neste domingo 11 horas, vai ter Fábio, Cáceres, Manuel, Ramon e Matheus Pereira, Adriano, Matheus Barbosa, Marcinho, Bruno José, Ayrton e Rafael Sobis. O Marcelo Moreno voltou da seleção boliviana, mas a princípio fica como opção no banco de reservas. O Felipe Conceição, Léo Figueiredo, falou que quer mudar o menos possível para dar entrosamento a esses jogadores neste momento, e quando ele alterar vai ser por desempenho de um ou de outro nessa sequência que o Cruzeiro terá pela frente. Já tem até o clássico com o Atlético e o jogo da segunda fase da Copa do Brasil. Boa noite, Léo. Boa noite, Samuel. Eu espero que ele esteja certo, de que o problema do Cruzeiro nesse momento seja entrosamento, porque eu tenho detectado alguns problemas, né? Eu não vejo os treinamentos, eu só vejo as partidas, e o resultado nos jogos não tem sido bom. E digo resultado em termos de desempenho. Não estou nem falando aqui do Cruzeiro não ganhar as partidas, mas do Cruzeiro não criar tanto. É diferente o Cruzeiro empatar com o Tombense por 0-0, Fábio pegando pênalti, Tombense perdendo o gol na cara. Se tivesse empatado com o Tombense, mas o Cruzeiro tivesse perdido o pênalti, mandado umas 2 bolas na trave, o Felipe, goleiro do Tombense, tivesse sido melhor em campo, eu me daria mais por satisfeito. Isso é mais compreensível, é onde o Cruzeiro tem que chegar. Então, se para o Felipe Conceição o que falta para o time é entrosamento, ele tem que, continuar com a mesma escalação. Na minha opinião, tá faltando qualidade ao time e aos jogadores compreensão da maneira de jogar do Felipe Conceição. Ah, mas são apenas 6 jogos. Tá, vamos ver o copo meio cheio e meio vazio. Já se foram 6 jogos. E o time não evoluiu. 7, né? Pois é, tem Copa do Brasil, é verdade. Então, eu esperava que o Cruzeiro já estivesse um pouco mais à frente. Não esperava que o Cruzeiro estivesse ganhando, passeando em cima de todo mundo, mas não esperava que tivesse tão ruim como tem sido, não, Samuca.
O Rafael Sobes até falou hoje com a gente dentro do Rádio Esportes que tem treinado muito, que no treino tem acontecido e que falta para o elenco colocar isso no jogo. Claro que é mais difícil quando se trata de jogo, aí vale aquela máxima, treino é treino, jogo é jogo. Então vamos ver neste domingo contra o Boa Esporte como que chega o Boa para este duelo. Álvaro Damião, fala Álvaro. Boa noite, um abraço para você, pro Léo Figueiredo, Emanuel, ouvintes da turma do bate-bola. O Boa ainda não foi confirmado, viu, Samuel, mas deve ser a formação que a gente vai anunciar daqui a pouco. E eu falo que não foi confirmado porque o técnico Gabardo Júnior, ele que comanda o time, ele é o novo treinador, mas não será ele quem vai colocar o time em campo. Por quê? Porque ele não foi ainda inscrito no BID e por isso o time será comandado pelo Cezinha. Cezinha será o técnico do Boa amanhã e o Cezinha fala conosco aqui na turma do bate-bola da expectativa de enfrentar o Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro vindo nessa situação difícil. Enfrentaremos como aquele Cruzeiro antigamente, um clube que tem sua gigante história no futebol brasileiro e não podemos desmerecê-los por estar nessa crise que está passando. Vamos para cima, esperamos fazer uma grande partida e podemos sair com os 3 pontos. Esse, o Cezinha, que amanhã será o técnico do Boa, ele que é o auxiliar técnico do Gabardo Júnior, que deve colocar o Boa em campo com esta formação: Carlos Miguel, Yuri, Admilton, Alex Alves e Matheus Miller, Romeu, Guilherme Escuro, Léo Coca e Dieguinho, Nicolas e Jefferson. O Boa vem de uma derrota para o Patrocinense fora de casa, quer se recuperar jogando em seus domínios, só que o Boa é o 11º colocado na zona de rebaixamento com apenas 4 pontos, são 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória até agora no Campeonato Mineiro, Samuel. E como será um duelo importante, você fala aí de Boa lá embaixo com 4 pontos, Cruzeiro tem 8 pontos, então não pode nem pensar em derrota nessa partida, porque aí a situação vai ficar ainda mais complicada. O Cruzeiro que tem um retrospecto muito favorável contra o Boa Esporte. O time antes chamava Ituiutaba e foi a única derrota do Cruzeiro pro Boa Ituiutaba na época que chamava Ituiutaba. Quando virou Boa Esporte, o Cruzeiro tem 9 vitórias e 2 empates. Nunca perdeu quando a equipe se mudou o nome para Boa Esporte. Então que este retrospecto continue, porque o Cruzeiro precisa muito buscar estes 3 pontos no Estádio Melão. Eu passei aqui o time que deve começar e novidades no banco, além do Marcelo Moreno, que reaparece. O Moreno voltou da seleção da Bolívia, fez o treino de ontem e fez de hoje, 2 treinos apenas, mas deve ser opção para o segundo tempo. O Rômulo, volante, relacionado pela primeira vez, ele que teve o nome publicado no BID na última quinta-feira. O Rômulo vem para jogar de volante, ainda não vai ser titular, mas com certeza deve ser acionado também pelo técnico Felipe Conceição. Aliás, Léo Figueiredo, o Rômulo pode fazer ali a função Matheus Barbosa. Quando ele entrar, você acha que ele vai entrar ali, Léo? Acho que vai entrar ali, Samuel. O Rômulo não veio para ser lateral no Cruzeiro, até porque o lateral direito do Cruzeiro tem jogado bem. O Cáceres tem regulado, fez uma boa temporada ano passado e não veio para ser lateral no Cruzeiro. Até mesmo porque ele virou volante na Itália, né? Imagino que ele veio para jogar no meio-campo, mas para fazer a função que o Matheus Barbosa tem feito, para jogar ali no meio-campo pelo lado direito, para dar mais qualidade a uma possível chegada do Cáceres ao campo de ataque, para poder fazer com que o lado direito do Cruzeiro funcione com quem tiver ali, seja o Bruno José, seja o Ayrton, seja o William Potker, com uma chegada de mais qualidade que o Matheus Barbosa não tem conseguido fazer. O Matheus Barbosa é um volante, é um cara que corre muito, que luta, mas não tem mostrado qualidade para dar sequência no jogo. Talvez o Rômulo, com um pouco mais de qualidade técnica, espero que o Rômulo chegue com isso, qualifique ali o setor direito, mas que é para jogar no lugar do Matheus Barbosa, E o Rômulo que falou na apresentação que aprendeu muito sobre tática, que isso era a primeira coisa que o técnico falava e que executava no treino lá na Itália, lá no futebol europeu. Então ele traz isso para o Brasil, quem sabe tendo uma facilidade para entender o que quer o Felipe Conceição. Outra novidade no banco, o jovem atacante Stênio. O Stênio está recuperado da Covid-19, voltou da seleção brasileira sub-18 com o vírus.
ficou o período de quarentena, em isolamento, voltou a treinar. O Everton, zagueiro, que também está relacionado, foi outro contaminado na seleção sub-18, se recuperou antes. O Stênio teve uma dificuldade maior e ainda ele vive um processo de recuperação, mas é opção no banco de reservas para este jogo contra a equipe do Boa Esporte. Para a gente fechar, Emanuel, duas informações importantes. A primeira, hoje, 3 de abril, marcando o centenário do primeiro jogo do Cruzeiro do Palestra Itália. Foi um domingo à tarde, 3 de abril de 1921. Tem uma matéria completa no site oficial do Cruzeiro. E o Cruzeiro enfrentou o Vila Nova com uma mescla de jogadores do Palmeiras, times de Nova Lima. O Cruzeiro venceu por 2-0 no extinto estádio do Prado Mineiro. O espaço hoje é ocupado pela Academia da Polícia Militar de Minas Gerais, no bairro Prado ali. 1.500 torcedores foi o público registrado na época, e esta vitória do Cruzeiro tem todos os detalhes no site oficial. 100 anos do primeiro jogo do Palestra Itália, é o Cruzeiro no ano do seu centenário. E a outra informação é sobre um protesto que teve hoje na porta ali da sede administrativa do Cruzeiro no Barro Preto. O Cruzeiro mudou a sede para o WeWork no Boulevard Shopping, mas torcedores colocaram um boneco e fazendo uma alusão ao presidente Sérgio Santos Rodrigues, e depois eles colocaram fogo neste boneco, falando sobre Judas, que o Sérgio, ele traiu 9 milhões de torcedores, prometeu muita coisa, segundo os torcedores, e não cumpriu todas elas, e os torcedores pedindo mudanças, principalmente em termos de Conselho Deliberativo do Cruzeiro, pedindo mais atitude do presidente Sérgio Santos Rodrigues, o presidente que acompanha a delegação em Varginha neste jogo diante do Boa Esporte. Carneiro.